Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E o episódio de hoje, nós vamos falar sobre sexualidade feminina. E para falar sobre esse tema tão importante, eu trouxe a minha inspiração feminina, doutora Mariana Paca. Mari, quem é você? Ai, gente, com essa introdução aí, eu já fico até com um pouco de vergonha. Bom, eu sou a Mari, sou ginecologista e obstetra, sou cunhada da Nana, conheço a Nana desde pequenininha, sou mãe da Catarina, de 8 anos, e da Nina, de 6 anos. Eu moro em Nova York, larguei tudo e vim para cá com meu marido e com a minha família. Eu amo falar sobre mulher, não é à toa que eu sou ginecologista, né? Eu tenho muitas histórias para contar para vocês. É uma pena que a gente vai ter que resumir num capítulo de podcast, mas eu tenho muitas histórias. E vamos lá. Fiquei muito feliz com o convite. Curto o podcast da Nana desde o começo. E agora, para matar a saudade dela, eu tenho escutado mais, volto uns episódios, acho umas dicas de presente, mando mensagem quando ela faz um episódio falando de ai, tá muito difícil. Mas vamos lá, eu acho que sexualidade feminina é um tema que a gente tem que conversar. E sempre. Mari, primeiramente, muito obrigada de verdade por ter aceitado participar. Eu tenho muitas questões, né, em relação à sexualidade feminina. Eu tenho muita, não questão, eu já tive mais questões, você me conhece desde criança. A gente já até lembrou outro dia de um episódio que eu falei: "Você não sabe o que é ter 9 anos e ter peitos". Eu amo essa história. Eu amo essa história. Ai. Mas, mais pra frente do episódio a gente vai contar melhor o que aconteceu. Mas, Mari, eu queria saber qual que é a sua visão sobre a sexualidade feminina, você como médica que recebe tantas mulheres e já recebeu tantas mulheres, né, no seu consultório, já atendeu em hospitais. Uma das coisas que eu penso muito é sobre a diferença de como as mulheres hoje em dia lidam com isso, né, e já lideram também. São situações completamente diferentes, né, são contextos, completamente diferentes de tempo, espaço e tudo, apesar de, às vezes, sentir até que não teve tanta evolução, assim, né, em relação a esse tema. Mas qual que é a sua visão? Você vê muita diferença entre as gerações aí? Eu sou formada há 15 anos, né, e eu já atendi todo tipo de público. Eu atendi desde a população muito carente no SUS, até paciente de consultório numa região muito nobre de São Paulo. A sexualidade feminina nunca vai deixar de ser um tabu, Sim, nunca. Tem melhorado muito. A gente tem acesso a mais informações, as conversas são mais abertas, mas ainda é muito velado e muito tabu, enfim. É diferente, por exemplo, para o homem, né? Os meninos, eles são, eles são ensinados desde sempre a tratar o sexo, e eu não estou dizendo que é uma maneira correta, só sim. que eles não são tão fechados quanto as mulheres. Mas, assim, para dizer, a gente está numa evolução. Hum. Nunca vai deixar de ser tabu, a gente nunca pode dizer nunca, mas acho que nunca vai deixar de ser tabu, mas a Uhum, gente está numa evolução, e isso é certo, entendeu? As uhum, gerações estão sendo cada vez mais informadas e tendo acesso cada vez mais à informação de qualidade. uhum. Então, nunca vai deixar de ser tabu, mas tem melhorado bastante, bastante mesmo. Tem uma história muito legal no meu consultório, era um consultório que eu estava atendendo lá na Avenida Brasil, então é uma região muito nobre, e eu atendi pela primeira vez uma idosa de Hum, 72 anos. E quando você vai ao ginecologista, se o seu ginecologista não pergunta sobre a sua vida sexual, sobre prazer, sobre
tabu, sobre como você se sente confortável com o seu corpo, precisa mudar de né, porque faz Uhum. parte da saúde feminina. E essa paciente sentou lá no consultório, começou a conversar comigo, ela estava lá para uma consulta ginecológica Uhum. e falou a parte da sexualidade. Bom, 72 anos, é outra geração. Em toda consulta, quando a gente chega nessa parte de sexualidade, a gente conversa sobre, parceiros, preferências, e ela não tinha o que falar. Bom, Uhum. enfim, para resumir, introduzi ela ao mundo dos sex toys. Ela tinha Uhum. Instagram, mostrei para ela no Instagram, enfim, mostrei as opções. A minha consulta, que era para durar 1 hora, eu fiquei lá 2 horas, ou mais até. Ensinei para ela como comprava, expliquei que é uma coisa que quando a gente compra é discreto, o porteiro do prédio não vai ver, enfim. Aí 1 semana, 2 semanas depois ela voltou para o retorno. O sorriso dela estava de uma orelha até a outra orelha. Aí ela sentou na mesa e virou para mim e falou assim: "Doutora Mari, como ninguém nunca tinha me falado isso?". Anos nas costas e nunca ouviu E assim falar de um sextoy. e assim, 72 anos, e a gente pergunta do parceiro e tal, não dormia no mesmo quarto que o marido, era meio que uma separação na mesma casa, e falou que o marido tinha outra vida e ela sabia, e que tudo bem para ela, porque estava tudo certo, eles eram amigos e era o parceiro dela, mas que não entrava nesses detalhes e tal. E uma coisa que é certa é que para a mulher é diferente, não é a mesma coisa que para o homem. A gente passa por fases hormonais e mudanças no nosso corpo, não que eles não passem, mas para Uhum. nós é muito mais exacerbado, é muito mais potente. Então, quando a Sim. gente entra na adolescência, quando você está grávida, quando você está no pós-parto, quando você está no período de perimenopausa e menopausa, quando você é uma idosa. E Uhum. aí ela sentou e falou: "Como nunca ninguém falou isso pra mim? Nunca". É. Enfim, ela comprou um sugador de clitóris e, assim, ela só falava disso pra mim. "Como ninguém nunca falou, nã-nã-nã-nã-nã". Beleza, ela virou minha paciente, ela é minha paciente até hoje. Só que Nossa. nas semanas seguintes, eu atendi 6 amigas dela, 6 amigas. Ai, muito bom. E todas nesse mesma Algumas em história. perfis diferentes, Hã. todas nessa idade. Aí teve as que eram casadas, as que eram Sim. viúvas, as que eram solteiras. E eu atendi 6 idosas que foram na consulta para ter uma consulta de sexualidade, na média dessas, 70, 65 anos. E Uhum. de todas eu ouvi: "Como ninguém nunca falou isso para mim". Não, isso é muito bizarro, né, só que, assim, nessa geração, mais antiga, digamos assim, é até esperado, mas é tão triste, né, que é tratado dessa forma de olha quantos anos da vida dela ela teve que esperar e achou uma médica, porque, assim, não é porque é você, Mari, mas você o seu perfil de médica é diferenciado, não são todas as médicas que são assim. Eu já tive uma experiência péssima com uma ginecologista, que ela simplesmente enfiou o bico de pato na minha pepeca, sem falar nada e, assim, foi péssimo, sabe. Eu me senti meio violada, sendo que ela é uma mulher médica, e aí eu saí assim: "Meu Deus". Até falei com a Luísa, assim que eu saí eu falei: "Luísa, é normal isso? Não é possível". E aí a Luísa falou: "Denuncia ela no Google". Mas, assim, é isso, a gente não tem essa introdução. Eu ainda tenho você, né, e eu ainda gosto também de me informar sobre, assuntos de sexualidade, né, não tenho esse tipo de tabu, eu gosto de conversar com as minhas amigas sobre as nossas experiências, mas eu sempre achei tão triste, assim, pessoas que têm até pessoas da minha geração, que têm a mesma idade, assim, não pode falar disso, ou se você tenta falar disso, parece que tem uma barreira, falam: "Não, por que que você está falando disso?", né. Mas eu acho muito triste, assim, porque é uma coisa muito boa para nossa vida, né. É E nesse saudável, é entende? saudável. E assim, de um outro lado, eu vejo na minha prática clínica, muitas mães levam as meninas no consultório quando elas vão Uhum. ter a primeira relação sexual,
para conversar com o ginecologista sobre os métodos contraceptivos, né. Sim. Mas será que a pessoa que vai atender vai falar: "Olha, você tem que pensar na sua anticoncepção, ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, mas você tem que pensar na sua sexualidade e no seu prazer. Você Uhum. sabe como funciona? Você sabe como é a vulva da mulher? O que é o clitóris? Você sabe que isso é um fato, e a maioria das mulheres não tem orgasmo com a penetração, e Sim. que o estímulo sexual feminino é muito diferente do estímulo sexual masculino. Homem Uhum. olhou, levantou, gozou e acabou. Para a mulher é Sim, diferente, é sim. sempre um estímulo, mais tempo talvez, ou não, às vezes uma rapidinha ok, mas Uhum. é diferente. E na Sim. primeira consulta que você atende normalmente meninas mais novas, que são adolescentes, você Uhum. precisa falar isso. Você Sim. precisa colocar isso para ela, que não precisa, a primeira vez, normalmente não é tão legal, mas busque informação, saiba como funciona o seu corpo. E você só Hum, vai saber como funciona o seu corpo se você olhar, se você exato. tocar. Você só vai ter prazer com o outro, de verdade, quando você sabe o que te dá prazer. É, esse é um ponto muito importante. Eu lembro a primeira vez que eu me masturbei. Inclusive, se você lembrar, eu quero saber a sua experiência também. Eu já era bem mais velha, eu acho que eu já estava na faculdade, e aí eu fui e eu estava quase chegando no orgasmo e eu parei, eu falei: "Meu Deus, o que está O que é acontecendo? isso? O que é isso?" Aí eu parei, porque eu fiquei meio assustada, porque eu falei: "Ai, eu acho que eu, sei lá, tô tendo um piripaque aqui". E eu lembro que, né, eu cheguei no dia seguinte para as minhas amigas do trabalho: "Gente, eu fiz uma coisa". E elas: "Nossa, menina, só agora?". Mas assim, eu fui, dentre as minhas amigas, mais tardia nas coisas que eu fiz, então eu tive a minha relação só com o João, eu só tenho ele de parceiro, né. Eu já era mais velha, enfim, tinha, sei lá, 22 anos, 3, sei lá, sendo que a maioria das meninas já transam bem mais novas, né. Mas eu acho bom. Eu gosto de ter esperado ter o meu momento, e eu tive o meu momento sozinha, porque aí quando a gente começou a se relacionar, eu já sabia o que eu gostava, o que eu não gostava, como eu queria, como enfim, e também junto com o seu parceiro você vai alinhando as coisas, né, então às vezes, sei lá, você vai transar pela primeira vez, não é a mesma forma que a gente transa hoje em dia, né, totalmente diferente, assim, porque a gente vai se conhecendo, vai conhecendo o parceiro também, né. Como que foi? Você lembra da primeira vez que você se masturbou? Não? Eu não lembro, assim, o momento, mas Aham. eu lembro e sei que foi na faculdade, então eu já era mais velha e não foi no começo da faculdade, Uhum. foi lá para metade da faculdade. Eu estava conversando, nunca tinha tido esse tipo de conversa, e olha só, medicina, então eu nunca tinha tido essa conversa. Foi uma amiga minha, e ela saiu com um cara, e aí ela falou que não tinha sido legal, e aí ela falou: "Ai, eu me viro muito melhor sozinha". Eu falei: "Como assim?". E ela falou abertamente, ela é maravilhosa. E Aham. foi uma conversa e ela falou abertamente: Uhum. "Ah, menina, vamos testar, a gente precisa". Porque é isso, né, para o menino, ninguém fala: "Tira essa mão daí", entendeu? Sim, exato. Para as meninas, é sempre velado. É uma coisa que eu, como ginecologista, eu sinto que uma das minhas missões é essa, é o Uhum. esclarecimento, é o que eu estou te dizendo. Eu atendi desde a idosa, que Uhum. nunca tinha pensado, até a adolescente que vai no consultório Uhum. e eu não estimulo: "Nossa, você tem que ser uma siririquê, bater siririca o tempo todo, não sei o quê". Faz parte você conhecer o seu corpo. Uhum. Faz parte, porque para você ter prazer, explicar para o outro não tem como, não tem como. Você precisa saber o que acontece lá embaixo, e qual é Uhum. a situação, e o que faz você ficar confortável. Sim. Essa parte da gente conhecer o próprio corpo é tão tabu que, inclusive, foi um dos gatilhos, digamos assim, que
me fez querer gravar esse episódio. Tava rolando lá a minha tela no TikTok, e aí tinha uma menina falando sobre coletor, e a experiência dela com coletor. E aí, várias meninas nos comentários falando assim: "Ai, mas você olha, e você toca, e você coloca, e não sei o quê". Aí ela gravou um outro vídeo falando: "Gente, vamos lá, vocês precisam conhecer a pepeca de vocês, colocar um espelho na frente, abrir e olhar o que que é, o que que tem ali". E é isso, e não pode ter medo, sabe, de se tocar. Porque ela estava contando também que, principalmente o disco, que eu comprei inclusive dessa última vez que eu troquei meu coletor, maravilhoso, muito bom. Recomendo o disco menstrual, porque dá pra transar, dá pra vir na piscina e Tem rolar. muita paciente minha falando do disco? Nossa, bom? Positivo? Bom, Muito bom. Sério, eu devia ter colocado o disco antes do coletor, mas tudo bem. Mas é que eu tinha o medo de não conseguir tirar o disco, mas é super fácil. Mas enfim, aí a menina estava explicando, né, que dependendo de qual você usar, você precisa colocar o seu dedo para saber quão fundo é o seu colo do útero, né, se ele é mais baixo, se ele é mais alto, porque aí pode mudar o tipo de coletor que você compra. E as meninas horrorizadas, assim, de você ter que colocar o seu dedo lá e medir, e ela: "Gente, mas vocês precisam fazer isso". e eu imaginei, era TikTok, então Aham. são pessoas mais novas, Jovem, sim, exato. e Sim. fazem eu digo, isso é educação. A Uhum. gente tem que começar no pequenininho. Hum. Meninas, Catarina com 8 e Nina com 6, elas sabem como é a pepeca delas. É lógico, né, que de uma maneira lúdica e tal, mas Uhum. elas sabem, para não ter aquela gafe que teve, sei lá onde, acho que foi no BBB, que a menina achava que o xixi saía da vagina, entendeu? Não Sim. tem, faz parte. Então, para as mães de meninas, é explicar. Isso é até proteção contra abuso e ter uma Uhum. conversa aberta Hã. sobre sexo e sexualidade e Uhum. limite, e a gente cai naquela conversa, conhecer o próprio corpo. Cara, Sim. a vagina é sua, é igual ao seu rosto, é igual ao seu peito. Exatamente, não precisa ter medo, né. Eu uso o coletor há acho que mais de 10 anos. E a primeira vez que eu fui, que eu comprei um coletor, eu era virgem ainda, né, e aí eu não contei para os meus pais. Sim, é uma questão minha, né, eu vou contar? E aí eu lembro quando a dona Rose descobriu que eu usava um coletor. "Você, meu Deus, rompeu o ímen. Daniel, a Fernanda não é mais virgem". Perdi minha virgindade com coletor, de acordo com eles. Essa é outra coisa, né, que assim, é o ímen, né. Ah, não. Não, como se isso significasse alguma coisa, né, e era só uma coisa que ia me ajudar no dia a dia. Mas foi um sufoco, foi muito engraçado, assim, porque eu colocava o espelho na frente, aí eu abria a perna, e aí eu tentava colocar e não ia, e não sei o quê. E aí eu tive que comprar um lubrificante, e aí escondi o lubrificante em casa pra eu Imagina a imagina. pessoa achando Exatamente, Mari. Aí tive que comprar o lubrificante e assim, fui comprar na farmácia que era perto de casa, que eu sempre ia lá, e comprei assim, sabe, ai meu Deus. de vergonha. Porque é isso, que até quando você vai comprar uma camisinha com uma pessoa que você nunca viu na vida, você sendo mulher, né, você tem vergonha. Inclusive desbloqueou uma memória aqui, uma amiga minha da escola, ela tinha um namorado virtual e ele ia visitar ela. E eles provavelmente iam ter a primeira relação. Aí fui eu e ela, eu que não sabia de nada e ela também não, comprar camisinha na farmácia. Aí ela: "Não, vai lá, Nanda, você é mais corajosa que eu, vai lá com a camisinha". Aí tinha lá que tamanho, sabor, aí ela: "Ai, eu vou comprar qual?", enfim, mas esse tipo de coisa que a gente fica constrangido, né, porque sempre foi colocado um constrangimento na nossa cabeça, né. Nunca
foi tratado como algo natural, contanto que é isso, eu escondi por muito tempo que eu usava um coletor. Porque para É. usar o coletor, você precisava manipular a sua vagina. As pessoas têm até vergonha de falar, vagina. Uma das coisas também que eu faço durante a consulta, é lógico, né, se a paciente é que as minhas pacientes têm o meu perfil, então é uma coisa que é mais descolada, mas uma coisa que eu faço é no exame físico, quando a gente vai, né, olhar a vulva e tal, e quando vai colocar o bico de pato, se for necessário, tá, e tal, naquela Uhum, luzinha que a gente vê o canal vaginal e tudo, tem um espelho. O espelho é para a paciente saber o que está acontecendo lá embaixo. Então uhum, eu ajeito o espelho e falo aqui, ó sua pepeca aqui, tá vendo isso aqui? E assim, é impressionante a reação. É lógico, tem o paciente que: "Mari, não precisa, mas uma boa parte: "Nossa, meu Deus, o que você está fazendo? Eu não quero ver isso". Eu falo: "Se você nunca viu, agora você vai ver". ai, como assim, né, tem vergonha da própria vagina, como não faz o menor sentido. Você tem vergonha do seu cotovelo? Você fala: "Ai não, não posso ver o meu cotovelo". É, e assim, na época, eu não trabalho mais com obstetrícia, mas na época de parto, assim, que eu fazia as consultas pós-parto, as Hum, pacientes perguntavam: "Ai, Mari, como tá aí embaixo?" Porque a maioria tinha parto normal. "Ai, como tá aí embaixo?" Falei: "Ó, quando você estiver pronta, você olha. Não uhum, sou eu que vou te falar. Você acabou de parir um bebê, não vai estar do mesmo jeito que era. Mas sim, olha, olha, porque uhum, faz parte da sua história. Depois volta, mas não fica igual. Passou um bebê lá, você pariu. Se uhum, você se sentir à vontade, olha, olha se teve que às vezes tem corte quando o bebê passa, o bebê faz uhum, aquelas lacerações com os pontinhos, mas olha, faz parte de você". E a uhum, maioria me contava que via lá, tirava o absorvente, tirava a fralda e dava uma espiadinha para ver como estava. Faz parte aham. da gente, né. Sim, total. E Mari, você, né, citou aí que você é mãe de 2 meninas lindas e maravilhosas. Como tem sido isso para você, você lidar? Você estava contando, né, que elas estão numa fase de ter crush. Ah, é. Como você lida com isso? Como você pensa em lidar com elas depois de adolescente? Como que é você como Olha, mãe de 2 a meninas? adolescência é uma fase que maternidade é assim, a gente vai passando fases. Eu Uhum, espero ser uma mãe próxima das minhas filhas, elas saibam que eu sempre vou estar para elas e aberta, a gente conversar. Não imagino que não é uma fase fácil, mas que eu estou construindo com elas. Eu não quero que as minhas filhas tenham, por exemplo, a experiência de esconder um coletor sim. de mim. Hum, Do pai já não sei tanto, mas também estou trabalhando a cabecinha da pessoa, entendeu? é, isso aí tem que trabalhar bastante. Tem, tem que dar uns gritos. Eu espero orientá-las direitinho. Por Uhum, exemplo, é o que eu falei, assim, já te falei, de maneira lúdica, as minhas filhas uhum, sabem que os bebês nascem da vagina, passa pelo canal vaginal, elas uhum, sabem o que é a vagina, o que é a vulva. Uma das coisas que nessa fase atual que eu tô com elas é a higiene. Como que uhum, você vai fazer a higiene de uma coisa que você não mexe? A mamãe não vai dar banho em você o tempo todo. Você sim, precisa saber que tem as dobrinhas, que são os uhum, lábios, que tem o clitóris ali em cima, que o xixi sai da uretra. E tem algum tempo eu mostrei pra elas. Ah, o sim. Daniel fala: "Ai, você é louca". Eu não sou louca, gente, precisa. Mas você colocou elas na frente do espelho e mostrou? Como que você Sim, fez? cada uma com a sua pepeca, eu com a minha, e mostrei Aham. pra elas. E aí elas: "Mas a gente saiu daí?" Falei: "Saiu daqui". "Mas a sua é diferente da minha". Falei: "Ué, eu tenho 42, vocês têm 8 e 6, vai mudar, a pepeca muda. Spoiler pra vocês, pepeca muda". E aí a Nina virou pra mim e falou assim: "Ai, a sua tá muito velha". Olha, ainda é humilhado. Fui humilhada. "A sua é muito velha". Falei: "Nina, da minha pepeca saiu vocês 2". Mas eu acho que nós temos que fazer o nosso papel. E assim, esse é um recado para
quem estiver ouvindo, quem for ouvir e for mãe de menino. As mães de menino têm um papel também, Sim. porque, assim, eu imagino que para homem também para os homens que têm um sentimento, que são homens criaturas boas e legais, não deva ser fácil, né. Uhum. Pô, pornografia. Os caras acham que aquilo é sexo, aquilo é prazer. Sim. Você acha que a sua parceira vai ter múltiplos orgasmos igual tem no filme pornô, na revista, enfim. Uhum. Vai, eu imagino que para eles também, para os que se importam, não deva ser fácil. E é importantíssimo o papel das mães de menino, que o cara É, tem que se preocupar com o prazer da parceira dele. a pornografia é até um ponto bem importante. Os homens, eles são introduzidos à pornografia muito mais cedo do que as mulheres. E para uma mulher, você saber que uma mulher, vê pornografia, eu não sou a favor, né, de pornografia, porque eu acho que, enfim, envolvem muitas questões. A indústria pornográfica é muito doente, né, e é isso, eu acho tão bizarro que, assim, crianças são introduzidas à pornografia e causam vício, né, porque você te traz uma boa sensação, e Mas aí você você concorda comigo que, tudo bem, é introduzido muito cedo e que é uhum. uma visão errônea? O Porque o quê? sexo de verdade não é igual aparece no filme, Sim, totalmente. Por isso que eu né. falo, por isso que eu sou uma das questões que eu sou contra é exatamente isso, não é o sexo que acontece não é como num vídeo de pornografia. E até porque a maioria dos vídeos é simplesmente a mulher sendo usada como uma maneira para o homem, né, gozar e ter o prazer dele, mas até É o que eu te falei, o que mostra no filme pornô? Penetração, sim, é isso. sim. De verdade, isso é estatístico, tudo científico. Uhum. 89, 85% das mulheres não têm orgasmo com penetração somente. Você Sim, pode ter prazer na penetração, sim. mas atingir o orgasmo Uhum. tem um falecido muito legal, que eu uso essa frase direto para as minhas Hum, pacientes: "O hum. segredo do sucesso está no sino dourado", Charlie Brown Jr. Escuta essa Muito música. bom. O segredo Não, do mas sucesso está no sino dourado. Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Cara, é importantíssimo os uhum. meninos saberem disso. Sim, total, total, eu concordo. Eu tenho uma amiga que ela, sempre fala pra mim que ela não tem nenhum orgasmo nunca teve orgasmo com outras pessoas. E aí eu virei e falei assim: "Amiga, você já tentou se masturbar enquanto, sei lá, né, te penetram em você ou colocar, sei lá, um vibrador, alguma coisa assim?" Aí ela fez assim: "Nunca pensei nisso." Eu falei: "Acho que você devia tentar, né, porque Mas é isso." isso é uma coisa, assim, se você tiver uma conversa franca com a maioria das mulheres, é isso. Uhum. O Sim, clitóris, ele está, neurologicamente, tem muitas terminações nervosas e é uhum, muito mais fácil ter prazer na estimulação clitoriana do que na penetração. O sim. que o moleque de 14, 15 anos, 13 anos vê no filme pornô? É, Maceta. exato. E aí o que ele vai querer perpetuar? É assim, eu falo muito da minha vivência, porque Brincadeira. eu tenho muitas histórias. Então, Aham, tem cara que não aceita os sex toys ou que não aceita a masturbação feminina e sim, fala: "Mas você vai me trocar por um vibrador, você vai me trocar por um sugador de clitóris". sim. E se o cara falar isso pra você, mana, É triste isso, né. Primeiro, a gente não pensar nisso, algumas mulheres não terem igual essa minha amiga, falar: "Ah, nossa, acho que você tem um ponto." Mas tá tudo ligado em como a gente até essa amiga, ela é super aberta, ela tem uma cabeça super aberta, e ela tem um tabu enorme em relação a se masturbar e usar principalmente um brinquedo, tá, sei lá, eu fui uma vez com ela num sex shop e a gente comprou aquele que é um bulletzinho,
sabe, é tipo só ele é assim, né. Parece um batonzinho. Isso, parece um batonzinho. E normalmente é a iniciação dos vibradores, né, para as mulheres. E aí ela quebrou, chegou quebrado ou a bateria estava quebrada, sei lá, aconteceu alguma coisa. Aí eu falei: "Não", só que a gente percebeu assim que a gente saiu. E aí eu falei: "Não, vamos voltar lá, falar com ele que não tá funcionando, né, falar com a pessoa que vendeu que não tá funcionando". Aí ela: "Ai não amiga, deixa, acho que eu nem vou usar mesmo". E aí eu falei: "Bom, então tenta comprar uma bateria depois e, né, e pra você usar". E aí depois de vários dias ela: "Ai, nossa, então, sabe o que eu achei jogado aqui? O meu vibrador". Então, assim, ela não consegue ter, sei lá, esse tipo de relação com o próprio corpo dela, o que eu acho muito triste, assim. Mas assim, eu acho que é uma coisa que precisa ser construída, e às vezes Uhum, a pessoa precisa querer e abrir a cabeça, sabe. O sim. que eu falo para as minhas pacientes é: "Tira um dia para você, sei lá, você Uhum, toma um banho", e eu falo: "Toma um vinho quando você estiver sozinha". "Mari, mas eu não fico sozinha". No banho, enquanto você está tomando banho. Mas é difícil, porque tem aquela coisa da insegurança com o corpo, tem a uhum, insegurança, normalmente é uma atitude mais masculina. "Poxa, mas eu não sou suficiente, você uhum, precisa de outra coisa". A hum, principal queixa no consultório, né, agora que eu estou mais fazendo gineco, é uhum, falta de libido. "Poxa, se", mas assim, é assim: "Mari, eu não quero transar, zero libido". "Você já tentou se masturbar?". "Ah, não pensei nisso". uhum, "Você já tentou algum sex toy, alguma coisa que". Por que não usar a tecnologia? uhum, Então, essa é uma das principais queixas do consultório: "Ai, não quero transar". "Mas você já tentou?". "Ai, não pensei nisso". "Será?". uhum. Mas é, com certeza. É tentar, se são pessoas que têm um parceiro, enfim, são casadas, tal, tentar uma coisa diferente, né, claro, né, se o parceiro, como você bem disse, né, são pessoas legais, com cabeça aberta. Uma coisa que eu falo para o João: "Amor, se você chegar coçando o pau e falar: 'Vamos transar', eu não vou querer transar simplesmente se eu não tiver afim, né, se eu não tiver no mood. Aí eu preciso de um estímulo". É uma coisa que é conversada, então ele não chega mais coçando o pau, sei lá, falando: "Vamos É que transar", simples fácil, né. é hormonal e fisiológico. É, Para sim. eles, É se fácil. É. olhou, pã, pã, acabou. Um dia desses eu tive uma conversa com o Daniel, eu falei: "Ah, eu queria que fosse assim para mim também". Sim. Eu não queria, assim, porque às vezes: "Ai, não tô afim", ou então "Não tô com vontade", ou então precisa ficar aquela coisa, né, e Uhum. beija. E eu falo, às vezes eu também não queria precisar da preliminar. Eu queria olhar, gozar rapidinho, sempre, acabou. Ia ser muito mais fácil. Pô, muito eu falo, às vezes eu por isso, às vezes, só às vezes, e depois essa vontade é só, me dá vontade de ter um pinto, porque é muito mais fácil. Ah, é muito mais Além fácil em vários sentidos. Não além só do xixi. Esses hã. dias a Nina falou pra mim: "Ai, às vezes eu tenho vontade de ser menino, porque é muito mais fácil fazer xixi, eu quero fazer xixi em pé". Ai, ô meu Deus, já tá vendo, né, não é Já fácil, tá. Aí eu virei pra ela e falei assim: "Sabe nada, inocente". só tá começando. É, amor, só tá começando. Ok, Mari, muito bom. E sobre inseguranças, né, do próprio corpo que você citou e a gente comentou no começo do episódio, vou contar essa história, gente. O que que acontece, eu falo que eu tinha o corpo que eu tenho hoje, basicamente, em uma menina de, sei lá, 10, 11 anos. Porque eu menstruei muito cedo, eu menstruei com uns 9, 10 anos, e eu odeio esse fato na minha vida, porque o meu corpo começou a se desenvolver muito cedo e eu era sexualizada desde criança, basicamente, e eu não queria, eu queria brincar. E não, já estava aparecendo peito, coxa, bunda. E eu tinha muita vergonha quando era criança, muita, até adolescente, tinha muita vergonha, eu não gostava de me trocar perto de outras pessoas. E a Mari, né, sempre foi muito aberta comigo e ela falava: "Eu tenho o mesmo corpo que você, meu Deus, não sei o quê, para com isso". Eu e a Mari, a gente é quase irmãs, a gente convivia muito, né. Ela
estava num dia, né, que eu estava me escondendo para trocar de roupa, e aí eu virei e surtei e falei: "Você não sabe o que é ter 9 anos e ter peito". Foi maravilhoso, porque eu senti a tristeza, eu senti a angústia. Você não Uhum. sabe o que é ter 9 anos e precisar usar sutiã, esse peito pesado. Ai, gente. Mas é isso, eu tinha muita insegurança com o meu corpo. Hoje eu não tenho mais, né, essa questão, até porque eu cresci em volta do meu corpo, então eu acabei ficando mais proporcional. Essa é uma grande questão, né, na vida das mulheres, insegurança com peito. E tem mulher que tem muito peito, aí tem vergonha, aí pouco peito, aí tem vergonha, aí tem o, sei lá, o bico do peito é muito grande, ou é, sei lá, marrom, ou enfim. Eh, Tem muito, né, você vê muito no É todo um consultório. processo, né, Fê. Eu tenho muita história, eu tenho paciente que só transa de luz apagada, Hum. paciente que transa só de sutiã, porque o Nossa, peito é muito grande. E é tudo uma construção, na verdade, uma hum, desconstrução. Porque se o cara que tá com você é um cara legal, ou a cara que tá com você é uma cara legal, vai ligar. A maioria, sim. entende? Mas daí é um processo. O que eu falo é que, gente, o cara não liga, a cara não liga, por que você vai ligar? Uhum. Na verdade, sei lá, transar o tempo todo de sutiã. Sim. Eu falo: filha, liberta". Ou essa paciente minha que só transa de luz apagada por causa dela ser mais gordinha, enfim. Uhum. Liberta, porque daí você conversa: "Meu namorado nem liga, mas sou eu". Toma um vinho e se liberta, anda peladona, transa pelada, goza. Sim. Compre o seu vibrador, o seu sugador de clitóris. A vida é só uma. Não tô falando vai transando com todo mundo, entendeu? Uhum. Mas tenha conexões com as pessoas e respeite o seu corpo. Uhum. E o segredo do sucesso é o sino dourado. Ai, muito bom, Mari, sério, amei esse episódio. Eu também. É um jeito da gente conversar, que eu tô longe, né? Foi muito Sim, legal, sim. muito legal. Obrigada, de verdade. Bom, Mari, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha planejado da gente conversar, acho que a gente falou de tudo um pouco, quem sabe não sai uma parte 2 aí, porque realmente é um tema muito extenso, mas foi muito gostoso bater esse papo. Eu espero que as ouvintes e os ouvintes, né, peguem aí os conselhos. Mari, como eu falei, eu separei algumas perguntinhas aqui para você. Ah, improviso. Primeiro eu queria agradecer, tá? Foi muito legal a nossa conversa. Mari, qual é o seu som preferido que não seja uma música? Que não seja uma música. É que assim, né, vocês vão me achar chata, porque eu sou mãe coruja, mas o som da risada das minhas filhas é a coisa Ah, mais legal do mundo de se ouvir. Ou tem um som que eu amo de paixão, que é quando a Nina acorda de mau humor. E logo de manhã a Catarina começa a irritar ela, aí eu tô lá embaixo fazendo marmita, café, né, e eu começo a ouvir ela reclamando com a voz do Bob Esponja, meio chorando. É muito bom, isso é maravilhoso. Aí eu já acordo e falo: "Ó, tomo meu café", e já falo: "Ai, Bob Esponja acordou reclamando". ai, grava um dia, eu quero escutar. É maravilhoso, é maravilhoso. Ai, muito bom. Quantos anos você teria se você não soubesse quantos anos você tem? Olha, eu fiz 42 no mês passado, mas eu jamais me sinto com 42 anos. Hum. Eu teria Se eu pudesse ter a cabeça que eu tenho hoje, com 30, eu teria 30. 30 anos, muito bom. E você sabe que o Spotify me falou qual é a minha idade musical, né? Ah, qual que é? 82. A hora que eu vi aquilo, eu falei: "Ai, não vou nem postar". Uma senhora. A senhora. Ai, nossa, eu acho que o meu ia dar uma adolescente, porque eu ouço basicamente funk no dia a dia. Pra Ai, alegrar, funk. Eu aprendi a ouvir uns funkão pesadão pra ir na academia. Nossa, me dá não é muito bom? muito. Eu fico lá naquela escada do cão ouvindo: "Feiticeira, faz". Gostei disso.
É que não pode falar o começo da música, entendeu? Mas achei uns funkão também. E eu não sei, mas é que eu comecei a ouvir os funkão agora, mas antes a minha idade musical era 82. Vamos ver como que vai sair, né, esse ano. E se você fosse um sentimento hoje, qual você seria? Hoje, eu tô numa fase meio de lua de mel, assim, com o momento que eu tô vivendo, né. Uhum. Então eu vejo muita beleza no tempo de qualidade que eu tenho com as 3 pessoas que eu mais amo nessa vida, né. Então, eu seria hoje felicidade. Suas Tão perguntas profundo. tão profundas. Esse é o intuito. E se você tivesse só mais um dia de vida, você contaria? Se sim, pra quem? Se eu contaria? Ah, eu acho que sim, contaria para o Dani. Ele que tá sempre comigo, tá do meu lado, contaria pra ele. É, acho que faz sentido. Eu não contaria. Não? Ah, eu Não. contaria, porque daí eu ia querer, sei lá, eu ia querer fazer alguma coisa, não sei. Acho que eu contaria pra ele. Ah, eu acho que eu só ia fingir que eu tô muito louca, ia falar: "Ai, vamos viver agora". E aí eu simplesmente ia morrer, e aí vocês que lidem com isso. Não, eu contaria. Mas eu acho que faz sentido você contar também, até porque você tem 2 filhas, né. Seria bom Você faz preparar. a pergunta, aí eu fico imaginando a situação. Ai, que horrível. Pá, Ai, próximo. credo. Próximo. Não, não é essa a ideia. Se você pudesse, apagaria a sua pior memória ou reviveria a sua melhor memória? Ah, eu acho que eu reviveria a minha melhor memória. Qual que é? Você pode contar pra gente? Ah, eu tenho 2 melhores memórias. Aí, Hum. a mãe coruja de novo. O melhor momento da minha vida foi quando as 2 chegaram no não tem comparação. As memórias ruins, eu acho que fazem parte do que a gente é, né. Sim, eu concordo. Então, eu acho que eu não apagaria. Uma memória ruim que me vem, assim, que você me fala, foi quando meu avô morreu, que ele morreu junto comigo, foi meio dramático. E eu acho que eu não apagaria da minha memória. A situação horrorosa, eu lembro o olho azul dele olhando pra mim e falando: "Tchau, agora eu vou", entendeu. Entendi. Mas é uma das minhas piores memórias, mas eu não apagaria. Sim. Mas eu reviveria com certeza o dia que as minhas 2 filhas nasceram. Lindo. E quem é o seu 190 quando o mundo desaba? O meu 190 é o Dani, é o meu marido. Ele disputa com a minha mãe. Atualmente, há uns anos, tem sido ele. Quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, eu liguei para ele. A minha Uhum, primeira crise de ansiedade, eu estacionei o carro, eu tinha uma reunião de trabalho muito importante com um dos chefes de um hospital muito conceituado de São Paulo, que eu uhum, ia começar a trabalhar lá e era uma mega trabalho, uhum. e tinha a clínica rolando, paciente. Aí estacionei o carro e fui para a reunião, era num café, numa padaria. Fiz a reunião, foi super legal. Quando eu voltei, eu estava perdida, não sabia onde estava o carro. E Uhum. apertava o negócio, não achava. Aí começou a me dar minha primeira crise de ansiedade. Mas assim, parecia que eu estava infartando. E eu liguei para ele. Então ele é o meu 190, com certeza. Com Não, certeza, absoluta. lindo. E qual é o "e se" que te assombra? "E se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse?" Atualmente, o meu "e Hum, se" era se a gente ainda estivesse no Brasil. "E se", às vezes me vem na cabeça. Como que eu ia uhum, estar, como que ia estar a questão da minha profissão e tudo. sim. Mas daí vai E embora. e qual é a parte mais difícil em saber que você está envelhecendo? Ai, você sabe que eu tenho pensado muito no envelhecimento, tanto no Hum, meu envelhecimento, no meu eu não penso tanto, sabia? Mas eu penso no envelhecimento das pessoas que me são muito amadas. Meu uhum, pai, a minha mãe, meu sogro, a minha sogra. E eu tenho pensado que envelhecer é um privilégio. Eu tenho uhum, visto muito isso. Eu até coloquei no meu Insta uma conversa que eu tive com uma paciente quando eu estava na faculdade, um uhum, câncer de pulmão terminal, uma paciente muito, muito legal, muito querida. Ela não fumava, nunca tinha uhum, fumado, tinha os filhos dela, os netos, o marido estava do lado dela o tempo todo, e aí eu evoluía ela, e ela me falou, eu não sei, eu tive uma conexão com ela desde o começo. Eu fazia uhum. minhas coisas e sentava lá para ficar conversando com ela.
E aí, numa dessas conversas, ela virou para mim e falou: "Envelhecer é um privilégio". Ela faleceu com 82, 84 anos. E ela Hum. me falou: "Envelhecer é um privilégio". Eu não ficava triste quando aparecia uma ruga no meu rosto, porque é um privilégio. Quando ela Uhum. me falou isso, foi final de semana, eu cheguei na segunda-feira, ela tinha falecido no domingo à noite, e ela não estava mais lá, e isso ficou muito na minha cabeça. Envelhecer é um privilégio. A gente tem que batalhar para envelhecer com saúde e fazer a Uhum. nossa parte, mas é um privilégio. Eu tenho pensado bastante também sobre a velhice, não a minha, né, mas dos que estão à minha volta. Sim, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho muito medo de perder pessoas, né. Esse é o meu maior medo, todo ano que começa novo, esse é a minha questão, assim, que eu sempre acho que alguma coisa vai acontecer. Traumas, né, de uma família com muitos lutos, mas eu sempre pensei sobre envelhecer, assim. Eu nunca tive medo de envelhecer, mas ultimamente eu tenho tido mais medo, sabia. Não era uma questão pra mim, assim, ficar mais velha e tudo mais. Assim, ligo mais se as pessoas falam que eu tenho cara de nova, e isso não muda até hoje, do que eu ligaria se eu tivesse com cara de mais velha, que eu gostaria de ter a cara de mais velha. Para com Mas isso, Fernanda, você vai chegar nos seus 40 e você vai ver. então, pode ser que eu mude de ideia, mas Eu 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 fico tenho eu fico meio brava, né, hum. porque tem aquela coisa de ser mulher e tal. Os meus Uhum, ovários, depois dos 35 anos, os nossos ovários entram em falência, é a pura verdade. Então os meus ovários, eles não acompanham o meu ritmo. E uhum, eles estão, né, tenho 42, eu tô na perimenopausa. Então eu uhum. comecei a ter alguns sintomas que eu não tinha. Isso me deixa brava. Pô, tô ficando velha de verdade, porque eu tô sentindo. Sim. Até o momento que você não sente, tá tudo bem, mas eu quero Hum. reformular a minha resposta. Eu fico brava, porque às vezes uns períodos do mês eu tenho dor articular, eu acordo mais inchada, e isso é super normal para uma mulher 40 a mais, mas eu fico pé Uhum. da vida, porque eu falo: "Ah, por que que tem que acontecer isso?". É Quando eu falei desde pra criança, você né, a mulher tendo aí a primeira menstruação, aí menstrua durante anos da vida, e depois menopausa. Cara, a gente não tem um momento de paz. não tem, não tem. E aí, o que a gente falou, que você me perguntou para que idade eu voltaria, quando você me perguntou, eu já pensei: "Ah, eu voltaria para os meus 30, porque eu não sentia o que eu tô sentindo agora". Mas a gente Uhum. se vira, tem que se cuidar e a gente se vira. Mas, quando eu começo a reclamar, eu penso: envelhecer é um privilégio. A última pergunta é: se você pudesse, você viveria para sempre? Eu acho que não, Não? não. Eu também. Eu não tenho interesse em viver para sempre. Todo ciclo, tudo tem o seu fim. Mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Bom, vamos para o pensamento no banho. Mari, você tem um pensamento no banho? Eu tenho um pensamento no banho Hum, e vamos voltar para o nosso tema, né, de sexualidade. pode ser. Eu amo contar causo, né, eu já contei o Uhum. caso da minha paciente mais idosa, assim, aí eu vou contar um caso que aconteceu na minha família. A minha avó, ela era nordestina e bem arretada, assim. Minha avó morreu com 102 anos. Faz contas aí da idade dela, ela nasceu em Nossa, 1910. pior pessoa. 1910. Hã. E ela tinha uma irmã, que a irmã dela também já faleceu, que não casou e não teve filhos. E era a irmã mais nova dela, 2 anos mais nova do que ela. E aí eu estava conversando com a minha avó um dia, e aí eu falei: "Ô vó, a tia Cora é virgem?". Aí minha avó virou pra mim e falou assim: "Menina, ela não teve filhos, você acha que ela é burra? Se sua tia Corina namorava até não poder mais, e a gente morria de inveja dela". Ai, muito bom, Mari. Então a gente na sexualidade, a gente tem as revolucionárias, Uhum, a gente tem. A tia Corina, ela veio me visitar quando eu estava grávida da Catarina, e a minha hum, avó já estava de cama, mas a tia Cora não. E ela hum. foi passear no shopping comigo, enfim, aí eu contei essa história pra ela. E ela me falou: "Imagina, eu namorava com todo mundo. Se bobear, eu devo até ter namorado com seu vô, ainda bem que a gente já tá velhinha". Mas eu Ai, acho que Mari, de muito recado bom. final, sejamos revolucionárias. Vamos nos O tocar. E sexo tá aí para ser aproveitado, né, Sim, faz concordo. parte e é saudável.
Ai, ai. Bom, o meu pensamento no banho não tem nada a ver com Hum. o tema, mas, eu postei um vídeo lá, que eu tenho postado conteúdos, e aí eu falei sobre um curta-metragem que eu conheço desde quando eu era adolescente, e esse curta chegou nas pessoas que fizeram o curta, né, no cara que animou, no cara que dublou, e eu fiquei muito feliz com isso, assim, porque foi muito do nada que chegou neles, chegou por conta de uma pessoa que marcou eles, e é um curta de 2007, então, assim, eu fui tentar achar eles nas redes sociais, mas eu nem sabia quem que era, né, e não tinha como colocar o arroba do Instagram no no vídeo do YouTube. Enfim, fiquei muito feliz, assim, com a repercussão desse vídeo. É isso, aí tô muito feliz. É que Eu chegou. vi os comentários. Você viu? E tem o Robson também, o Robson podia ter arrumado alguma treta nos comentários pra engajar. Ai, ai. Ai, Mari, sério, muito, muito, muito obrigada por ter participado hoje. E deixa aí suas redes sociais, faz seu merchan. Ah, doutora Maripaca, arroba doutora Maripaca. O TikTok depois eu tenho que ter umas dicas com essa geraçãozinha aí do tipo Fernanda, porque é muita tecnologia para mim. Eu preciso aprender. Ela posta uns conteúdos muito legais, sempre leio os seus textos. Eu gosto de escrever. Vamos ver se eu volto a Enfim, muito é isso. obrigada, dona Fernanda. Eu que agradeço, Mari, muito obrigada de sério, eu fiquei muito feliz com esse episódio, eu achei que ficou muito legal. Eu Tô também. ansiosa pra Gostei. editar e escutar como que ele ficou na versão final. Tá bom. Só vou finalizar aqui o podcast. Me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando que não sabe. Deixa o seu comentário aqui no episódio falando o que você achou, o que que você acha desse tema, se você gostaria de saber mais sobre a sexualidade feminina, se você tem alguma questão. Compartilhe esse episódio para que o podcast chegue em mais pessoas. E é isso, um beijo e eu fui. Tchau!